Graça e paz, amados. Que o Espírito Santo do Senhor clareie em nossas mentes, em nossas almas, em nossos corações a sua palavra. Nosso Deus que é bendito eternamente. O andar do fiel na verdade, no amor e no zelo. O cristão fiel a Deus, a Cristo, há de andar na verdade, há de andar no amor e no zelo, no cuidado para a doutrina de Cristo, para o amor aos irmãos, ou seja, para a prática da vida cristã na sua forma integral. O amor à verdade tem implicações. O amor à verdade tem repercussões. O amor à verdade tem exigências que cada cristão fiel deve atentar, deve observar. Cristo, irmãos, é a antítese, é o contrário de tudo que há no mundo, dos antivalores que são propagados por este mundo caído, que é governado pelo príncipe das trevas. Um mundo cheio de mentiras, de enganos, de ódio, de ressentimento, de desconfianças. E nós, que somos o corpo de Cristo aqui na terra, a igreja do Senhor, resgatada pelo seu sangue, nós somos como que um corpo estranho, porque os nossos valores, os nossos pendores, nossos propósitos estão em divergência com este mundo. O crente leal, aquele que tem lealdade para com o seu Salvador e Mestre, ele há de enfrentar e de ultrapassar e não se conformar e superar tudo aquilo que neste mundo há. Todo engano, toda a falsidade. Todos nós, irmãos, sabemos, sentimos que a verdade e o amor estão desvirtuados e corrompidos neste mundo. O príncipe deste mundo que governa esta sociedade injusta e corrupta não só exerce o domínio sobre aqueles que são seus, mas procura infiltrar-se, procura semear a semente maligna até mesmo no seio do povo de Deus. Este era o problema que as igrejas do Novo Testamento já começavam a enfrentar. Nós vimos aqui a citação de Atos, o apóstolo Paulo, quando reunidos com os presbíteros de Bereia, de Éfeso, na cidade de Cencreia, ele disse: eu sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós mesmos, lobos devoradores, que falarão palavras perversas para levarem um rebanho após si. E é este mundo em que nós estamos vivendo. Você que tem sensibilidade moral e espiritual, principalmente porque você é a habitação do Espírito Santo de Deus, que você recebeu quando entregou a sua vida a Cristo em confissão e fé e batismo, você certamente percebe isto. Eu não compreendo como um cristão pode viver nesse mundo e não perceber esta situação grave que está acontecendo. O nosso amado e apóstolo João, nesta segunda carta, como também já na primeira já advertira, ele fala sobre a verdade e o amor.
Na primeira ainda fala de luz e fala também de paz. Aqui, na segunda epístola, que foi escrita talvez por volta do ano 90, um pouco depois da primeira epístola, João, ele escreve a uma pessoa ou a uma comunidade, que ele chama de senhora eleita. Pode referir-se a uma senhora cristã com os seus filhos, aos quais João disse que amava, mas também pode ser uma linguagem figurada para referir-se a uma igreja, principalmente naqueles tempos em que a perseguição graçava. E talvez para não identificar a comunidade para a qual escrevia, João usou a expressão senhora eleita. Pouco importa. De qualquer maneira, é um povo, são pessoas crentes, cristãs, aos quais o apóstolo João escreve. E ele diz que ele viu a verdade. Ele viu o amor. Na primeira carta ele diz que as suas mãos tocaram em Jesus Cristo. Apalparam a Jesus Cristo vivo, ressuscitado. E João, como poucos, conheceu a verdade e o amor em pessoa. Jesus era a própria verdade, era o próprio amor em pessoa. A verdade e o amor se personificavam na pessoa do próprio Jesus Cristo. E tendo esse impacto, tendo em vista essa experiência de João, é que ele se dirige e fala àquela igreja ou àquela comunidade e fala como alguém que conheceu pessoalmente ao Senhor. Ele foi tão impactado pela verdade e pelo amor de Cristo, que tudo que ele escreveu, desde o seu Evangelho, passando pelas 3 cartas e até o Apocalipse, está repleto deste tema da verdade e do amor. Muitas vezes, neste mundo, nós recebemos a influência de que o amor é um sentimento, é alguma coisa baseada na simpatia pessoal, ou, quem sabe, numa paixão. Mas o amor é muito mais do que isso. O amor foi representado, exemplificado na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Houve um homem, um cristão, chamado Albert Schweitzer, que ele mostrou, nessa parte, ele imitou bem a Jesus Cristo, no que toca ao amor. Ele conhecia a verdade do Senhor, e ele, que era teólogo, músico, médico, era professor em várias faculdades, lecionava, ele deixou tudo isto para embrenhar-se no meio da África, para levar o Evangelho àqueles nativos, para fazê-los conhecer a respeito de Jesus e do seu amor. Também podemos pensar em George Miller, não confundir com Guilherme Miller, que é um outro personagem. George Miller era alemão, e durante muitos anos, até a sua morte, ele tomou conta de um orfanato em Londres, ou Bristol, na Inglaterra. E ele era um homem que dependia exclusivamente de Deus e vivia em oração. E ele conseguiu, sem pedir favor a ninguém, manter aquele orfanato com crianças alimentadas e vestidas durante toda a sua vida até a sua morte. Ele também encarnou esse amor, ele também encarnou essa verdade de Jesus. Primeira coisa que eu gostaria de destacar é que o cristão fiel, o andar fiel do cristão, na verdade, tem as bênçãos de Deus.
No versículo 1, nós encontramos aqui 2 vezes a expressão verdade. João começa assim: o presbítero, o mais velho, o ancião, talvez ele estivesse já perto até dos 90 anos de idade. Aqui, a minha versão também fala ancião, é possível. Presbítero é o mais velho, é o ancião. O ancião, a senhora eleita e seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Quando ele fala eu amo na verdade, está falando do seu sentimento, do seu amor. É a verdade subjetiva. Mas ele também diz, mas a todos os que têm conhecido a verdade. Agora está falando sobre a verdade no sentido objetivo, a verdade que há em Jesus Cristo. E ele prossegue, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. E aí ele prossegue, a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Andar na verdade, o cristão na verdade e no amor, traz para ele bênçãos de Deus. E aqui João cita essas 3, são as principais, as centrais de toda a vida cristã: a graça, a misericórdia e a paz. Graça é o favor imerecido. Misericórdia é compaixão por aquele que não tem valor, aquele que não tem merecimento, aquele que talvez até está desprezado, que não tem requisitos, não tem virtudes, que precisa de um socorro, compaixão, misericórdia. E paz, que é o resultado do encontro da misericórdia e da graça de Deus ao coração humano. No verso seguinte, irmãos, nós encontramos aqui que, ainda continuando aqui, a graça, a misericórdia e a paz, antes de passarmos ao próximo ponto, elas vêm somente de Deus. Aqui no verso 3 menciona assim, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Então a graça, a misericórdia e a paz têm uma só origem, Deus. E isso por meio de Jesus Cristo, que é o Filho do Pai. Interessante ele falar aqui sobre Filho do Pai, falar sobre essa paternidade, esta relação filial do Pai com Jesus, porque ele vai tratar depois de uma heresia que estava ali campeando em várias igrejas da Ásia Menor, de Éfeso, daquela região de Éfeso, que era uma heresia que negava um dos atributos de Jesus, que era a sua humanidade. Mas nós vamos chegar aí no próximo ponto. Há uma ligação íntima de Deus Pai com o Filho. Aqui não há menção explícita do Espírito Santo, mas a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, nos revela que há uma triunidade em Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma triunidade, um Deus em 3 pessoas. Houve várias heresias, umas negando a divindade de Cristo, como o arianismo, no século III e IV. Outras negando a humanidade de Cristo, como o docetismo e o gnosticismo, que provavelmente as sementes dessa heresia já estavam presentes aqui, no tempo de João, e havia muitos enganadores ensinando assim. Nós não conseguimos entender a obra da salvação plena em todas as suas conexões, a não ser entendendo a natureza de Deus. Tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, todos eles têm um papel importante
primordial na salvação, no processo de salvação. A base deste amor não é uma simpatia pessoal. A base desse amor de que João fala, desta verdade, é o próprio Cristo. É o relacionamento com Cristo. Você pode acreditar em várias doutrinas acerca de Deus e de Cristo, mas é preciso que você tenha um relacionamento pessoal com Deus por meio de Cristo, através do Espírito Santo, para que você entenda realmente o que é, quem é Deus, e Ele seja relevante na sua vida. Este amor verdadeiro de que João fala, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor, ou caridade, outras versões. Isso só é possível dentro desse contexto. Só é possível por meio de Jesus Cristo e da observância do mandamento do amor e da aceitação da verdade de Jesus Cristo plena. A doutrina correta, e não apenas a doutrina correta, mas a prática correta. A doutrina correta, a ortodoxia, a prática correta, que é a ortopraxia, que é a prática do amor de Cristo, que está manifestado em nós, em nossos corações, pelo Espírito Santo que Deus nos tem dado. O segundo ponto é que o andar do fiel na verdade, no amor, é motivo de grande gozo. Nós vemos aqui no verso 4, muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. A verdade compartilhada, a verdade recebida, causa grande alegria, grande gozo, em Deus e também em nós. E aqui João está falando que ele estava muito alegre, tinha muito gozo de ver que os seus filhos, aqueles que estavam recebendo a sua mensagem, a sua carta, andavam na verdade. Depois ele prossegue dizendo que o andar na verdade significa andar com Cristo. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te, verso 5, um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como já desde o princípio que ouvistes, que andeis nele. Esse mandamento, no verso 7, ele fala que não é, verso 7 e 8, ele diz que não é um mandamento novo, verso 8, mas é um mandamento que desde sempre vocês já conhecem, que é um mandamento que foi dado por Cristo. O cristão fiel, ele anda na verdade, ele anda em amor, ele anda em Cristo, ele guarda os mandamentos do Senhor. Este é o mandamento que desde o princípio ouviste, que andeis nele. Eu e você, estamos andando em Cristo? Amando a verdade, guardando a verdade, crendo a verdade, defendendo a verdade e praticando o amor? Ainda ele prossegue dizendo, porque já muitos enganadores entraram no mundo, verso 7, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. É preciso amar a verdade. Amar a verdade é amar a Cristo e a sua palavra. Tudo aquilo que ele ensinou, a sua doutrina. E se apegar a ela, de fato amá-la, para não sermos levados pelos enganadores, que são muitos.
E já naquela época, na época de João, naquela região de Éfeso, na Ásia Menor, já havia pregadores falsos, enganadores, torcendo a palavra, torcendo a doutrina, pervertendo a doutrina de Cristo e ensinando, aqui no caso, que Jesus Cristo não tinha vindo em carne, ou seja, negando a encarnação do Filho de Deus. Será que isso é de menos importância? Será que a doutrina correta a respeito de Jesus é de pouca importância? Se nós negarmos a divindade de Cristo, o sacrifício do nosso Senhor na cruz não seria infinito, não teria valor eterno, porque seria apenas um homem, morrendo talvez por um outro homem, mas não por toda a humanidade. Mas se ele era apenas Deus, mas não era homem, então ele não morreu. E se ele não morreu, permanecemos nos nossos pecados, porque nenhum sacrifício foi feito. Veja, irmãos, como a doutrina de Cristo é equilibrada e qualquer mudança que se faça nela afeta grandemente a nossa vida. E aqui no caso tem consequências eternas porque afeta a nossa salvação. Cristo é o Deus homem, o Deus que se fez carne, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, esses enganadores estavam sendo usados pelo inimigo. Nós sabemos que é o inimigo que semeia o joio, né? E que envia para dentro das igrejas os falsos ensinadores para perverter a fé, para desencaminhar aqueles que querem ser fiéis ao Senhor. E por isso ele diz assim: olhai por vós mesmos. O andar em Cristo, o andar fiel na verdade, no amor, implica em autoexame, em examinar-se a si mesmo, em examinarmos-nos a nós mesmos. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão, a inteira recompensa. Veja que o ensinamento fora da verdade tem consequências graves. Tanto pode fazer a pessoa perder a salvação, como pode fazer a pessoa perder pelo menos o galardão. Então, crer corretamente na verdade, amar essa verdade que Deus nos deu, e guardar o mandamento de Cristo, que se resume no amor, em uma nova vida baseada no amor de Cristo, uma vida transformada pelo amor de Cristo, isso faz toda a diferença. O andar fiel, na verdade, no amor, impõe resistir aos enganadores. Diz assim: porque verso 7, já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo, ou seja, opositor a Cristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica, o que é prevaricar? É ser desleal, é não cumprir o seu dever, não fazer aquilo que deve ser feito, desobedecer aquilo que lhe foi imposto para fazer. Um funcionário público que prevarica é aquele que deixa de cumprir a sua missão para atender interesses pessoais ou de outros, recebendo dinheiro ou mesmo não recebendo. Essa é prevaricação e até crime tipificado no Código Penal. Mas essa palavra é usada aqui em relação ao cristão, em relação à doutrina de Cristo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Veja a gravidade, irmãos.
não tem a Deus. Mas em contraposição, quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto a Deus, tanto o Pai, como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco saudeis. É tão grave. A heresia, ou seja, a doutrina falsa, principalmente a doutrina falsa em relação à pessoa de Jesus Cristo, é tão grave que, embora pareça até ser deselegante ou falta de cortesia, você sequer saudar ou receber em casa, é isso que João manda fazer. Na época, a igreja primitiva, a hospitalidade era uma coisa muito apreciada e era muito praticada entre as pessoas, principalmente entre os cristãos. E especialmente a hospitalidade dos servos de Deus que faziam missões, que faziam evangelismo. Haviam os apóstolos, o apóstolo Paulo fala quando ele escreve a Timóteo, prepara a minha pousada aí que eu vou aí, né? Fala de Gaio, na terceira epístola, João fala de Gaio, que recebia aqueles que vinham de fora, ao contrário de Diótrefes, que não recebia. Então a hospitalidade era praticada e, além do poder do Espírito Santo que estava nos crentes, a hospitalidade também era um fator de crescimento da igreja. Porque os evangelistas, os missionários podiam percorrer vários lugares e eles sempre tinham um abrigo porque os irmãos em Cristo os acolhiam. Só que havia também aqueles que eram enganadores. Havia aqueles que eram falsos profetas, falsos apóstolos. Paulo, na sua carta, principalmente em 2 Coríntios, ele fala muito dos falsos apóstolos. Aqueles até que tentavam minar o ministério do apóstolo Paulo. Infelizmente, isso acontece no meio do povo de Deus. Por inveja, por oposição, por competição, ou simplesmente porque querem se opor a Cristo, querem destruir a mensagem de Cristo, querem levar à perdição aqueles que são de Cristo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Jesus falou assim, que quem me ama, guarda os meus mandamentos. Eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E eu me manifestarei a ele. É isso? A ligação da vara com a videira. Evangelho de João, capítulo 15. Quando nós estamos ligados a Cristo, quando nós produzimos fruto em Cristo, quando nós estamos na verdade, quando nós estamos no amor, quando nós estamos guardando as palavras, ou seja, os mandamentos de Cristo, nós estamos recebendo a seiva e temos vida, temos Deus, temos o Espírito Santo atuando em nossas vidas. E esse enganador, João chama de anticristo. Há vários anticristos, irmãos, na Bíblia. Haverá o anticristo final, que será o último, o maior. Mas desde o apóstolo Paulo, desde a época de Paulo, já muitos haviam se manifestado como anticristos, ou seja, aqueles que se opõem a Cristo. Aqueles que querem tomar o lugar de Cristo. Alguns dizendo que são novos cristos, ou que são o Cristo. Outros são falsos profetas, outros são falsos mestres, falsos ensinadores. Este livro, ele é santo, ele tem poder, ele transforma vidas, ele santifica o crente, transforma um pecador num filho de Deus.
Conheça essa palavra. E não permita ser enganado. Não permita ser enredado por falsas doutrinas, porque o mundo está cheio delas. Pessoas que pregam dinheiro, que pregam tantas outras coisas, enganando as pessoas, e desviam a pessoa da mensagem da cruz, desviam a pessoa de Cristo. Um evangelho egocêntrico, um evangelho existencial, um evangelho que não permite que a pessoa realmente seja transformada pelo poder de Deus. O andar do cristão fiel, na verdade e no amor, tem a ver com a koinonia, com a comunhão. Hoje na escola dominical nós tratamos desse assunto, né? O nosso irmão Arlindo explanou sobre isso, a comunhão dos filhos de Deus. Nós somos unidos. E quando o apóstolo João fala, não recebais em casa, nós temos que lembrar que as igrejas do Novo Testamento se reuniam nas casas. Então ele está falando tanto da casa em que nós moramos, como da casa igreja, para não ser recebido na igreja e nem em nossas casas o falso profeta, o falso ensinador, o enganador. Por quê? Porque não há comunhão. A comunhão verdadeira se estabelece em cima da verdade, se estabelece mediante o Espírito Santo, o vínculo do Espírito Santo. E essas pessoas não têm comunhão com Deus, não têm a Deus, e também nós não podemos ter comunhão com elas. Não está falando aqui de você não ter amizade com as pessoas do mundo, porque você precisa testemunhar para as pessoas do mundo, você precisa conviver com elas. Mas aqui nós estamos falando daqueles que, se dizendo cristãos, trazem a doutrina contrária a Cristo. Estas não saudei, nem sequer o saudeis, não sequer cumprimente, porque você está compactuando com elas nos seus falsos ensinos. Aqueles que permanecem têm tanto o pai como o filho. Aqueles que prevaricam não têm, mas aqueles que permanecem, aqueles que perseveram, têm tanto o pai como o filho e o Espírito Santo. Esses têm comunhão com Deus e têm comunhão com os verdadeiros cristãos. A nossa comunhão, queridos irmãos, é entre nós, entre os verdadeiros crentes. E nós devemos zelar pela comunhão. A ceia é um momento de comunhão, em que nós somos copartícipes do pão e do vinho que representa aquilo que Jesus fez por nós. O andar do fiel, na verdade, no amor, exige contínuo crescimento. Veja aqui o versículo 12, praticamente o penúltimo versículo. Tenho muito que escrever-vos, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Ou seja, havia outras coisas ainda a serem ditas, mas o apóstolo prefere falar pessoalmente. Ou seja, o cristão fiel, o cristão que ama a verdade e que obedece e que pratica o amor de Cristo, ele deve crescer, ele deve continuar sendo instruído, ele deve continuar crescendo. E o nosso crescimento é na graça e no amor de Deus, é na palavra. Concluindo, irmãos, falsos profetas e falsos mestres são um grande problema e um grande perigo para a igreja do Senhor. Seguir a palavra de Deus, as escrituras sagradas, a Bíblia, é essencial para uma vida cristã viva, porque Deus em Cristo é a verdade e Ele é o amor verdadeiro. Nós, como autênticos, se queremos ser autênticos seguidores de Cristo,
devemos obedecer perseverantemente a sua verdade, não transigir com ela, não negociar com ela, mas mantê-la íntegra em nossos corações. Procure conhecer mais a Bíblia. Cuidado com o distorcer a mensagem bíblica para os seus próprios interesses, pelas suas próprias conveniências. Interpretar a Bíblia ou aplicá-la de modo errado para fazer as nossas vontades ou para acomodar as nossas próprias ideias. Nós devemos nos adaptar à Bíblia e não a Bíblia se adaptar aos nossos pensamentos. Andar na verdade é andar na sã doutrina de Cristo, é obedecer aos mandamentos de Deus e de Cristo. Cristo ordena que os cristãos se amem uns aos outros, mas nós estamos nessa parte muitas vezes em falta. O amor fraternal, genuíno, é o ingrediente básico do verdadeiro cristianismo. E o amor, irmãos, tem a ver muito com a humildade. Há aquele hino que diz que onde há soberba, ai do amor. Né? Quando há orgulho, onde não há humildade, onde há julgamento, não há amor. Devemos estar alertas com relação aos líderes religiosos que estão aí neste mundo, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, falsos pregadores, que ensinam falsos evangelhos. Cuidado, irmãos. E sejamos cônscios do que está sendo ensinado aí fora e até dentro da nossa igreja. Sejamos atentos, confiramos, façamos como os bereanos, aqueles cristãos de Bereia que foram elogiados por Paulo, porque eles conferiam nas Escrituras tudo aquilo que lhes era falado, e era por o apóstolo Paulo. Se andar na verdade é motivo de alegria para Cristo e para Deus, como foi para João, vamos alegrar o coração de Deus, do nosso Pai e de nosso Salvador Jesus Cristo em nossas vidas. Como é que está o nosso andar hoje em dia? Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém. Aleluia, aleluia.